Amigo professor, hoje estamos eu, Alessandro, o Dr. Márcio, diretor do Departamento Jurídico do CPP, para comentar um pouco sobre a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que versa sobre a contratação de 41 mil professores para a rede pública de ensino. A gente entende que essa ação ela é muito pertinente e importante para a educação. Márcio, como que você enxerga essa ação, a iniciativa do Ministério Público junto à propositura? O que você acha disso e quais os benefícios que isso traz para a educação? Bom, olá a todos, doutor Alessandro. Bom, de fato, é algo que o CPP sempre lutou, né? A frequência nos concursos públicos, né? A efetivação dos professores, porque essa é a regra da Constituição Federal no país, né? Concurso público para preenchimento dos cargos públicos. O que vinha acontecendo já há muitos anos no estado de São Paulo é que era desvirtuada essa regra e eram contratados professores temporários para exercer função de professor efetivo. Então, nesse sentido, a ação civil pública do Ministério Público ela é muito bem-vinda, né, e muito coerente com o que vem acontecendo no estado. É interessante como o Estado ele desvirtua suas funções e as suas atribuições, Márcio. Eu enxergo o seguinte, nós tínhamos aí, em média, 50 mil professores trabalhando como temporário. É isso? O número é mais ou menos esse? Mais ou menos isso. Pois que é. são os categoria O, né? Que são as categorias O. Pois é, você tem esse número de professor temporário na rede pública, de modo que mostra a necessidade de concurso público para tapar esses buracos, essa lacuna. E o que o Estado faz? O Estado simplesmente, ele contrata o professor de forma temporária, sem vínculo, sem segurança jurídica nenhuma, ministrando aulas, não é? E não abre concurso público para contratar esses professores. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público, ela é pertinente, ela é correta, mas o Estado deveria se envergonhar de receber uma ação dessa. Deveria abrir as vagas, deveria abrir concurso. Aliás, Márcio, o último concurso para a PEB 1 aconteceu em 2015. Em 2015. 10 anos. Desde então, já viu déficit no Estado da contratação de professores. Já era sabido isso, né? Então eles contratam, como eu vinha falando, eles contratam professores a título precário, né, sem garantia nenhuma ao docente, né, que contribui junto ao INSS. Aliás, essa contribuição também é controversa, né, eles não têm garantia, podem a qualquer momento ter esse contrato extinto por N motivos, de modo muitas vezes subjetivo. Né. Inclusive o CPP também lutava por uma alteração da 1093, Lei Complementar 1093 de 2009, que é a que fundamenta essas contratações. Mas o mais correto é isso. É convocar esses professores aprovados no último concurso público, agora do ano de 2024, né, que abriu 15 mil vagas, mas a deficiência era muito maior, porque como você mesmo falou, o último concurso foi em 2014, 2015, há 10 anos. Sim, e tem uma coisa, eu acho importante destacar a inconstitucionalidade da contratação temporária. O nome diz temporário, isso é para cobrir um déficit de um período pequeno. E o que o Estado promoveu nos últimos 20 anos na educação? Contratação de temporário, substituindo isso pelo concurso público. O que trouxe assim, enorme prejuízo para a educação. E esse prejuízo ele é notado pela sociedade, ele é notado por todo mundo, sobretudo pelo CPP, que luta há muitos anos pela abertura de concurso público. Vale ressaltar que tão logo o governador tomou posse e nomeou o nosso secretário de Educação, nós tivemos uma audiência com o secretário executivo do Renato Feder, não é? E ali a gente conversou, o primeiro tema que a gente abriu para ele foi concurso público. E ele disse que agora isso viraria uma rotina no Estado, que ia se normalizar, mas não é o que está acontecendo. Você esteve presente nessa reunião, você Exato. Viu tudo o que ele falou e que ele já entendia do déficit que o Estado carregava. Eles sabiam, mas a abertura foi de 15 mil vagas apenas, que não preenchia essa deficiência aí na faixa de uns 50 mil professores, né? Cara, e na verdade, eu olhei a petição do Ministério Público e vi que em 2015 o déficit já era de 41 mil professores. Em 2015, ou seja, esses 40 mil, por certo, não cobre o déficit que ainda tem no Estado.
É assim, lamentável que o Estado, eu digo o Estado de São Paulo, mas a gente pode pensar em nível de Brasil também, o que é feito com a educação, a forma que tratam o professor, né? Se a gente considerar que o professor ela é uma atividade essencial, eles deveriam olhar com o mesmo carinho que eles olham para outros servidores públicos, os servidores privilegiados, que volta e meia tem concurso público aberto para eles, com jornada de trabalho extremamente reduzida pela realidade dos professores. Aliás, viu, Márcio, eu acho que a gente, o CPP, a presidência, deve pensar em algo no sentido de propor algo na redução de jornada de trabalho dos professores. Hoje, essa jornada de 40 horas semanais, além de ser exaustiva, ela é penosa para aquele que está dentro da sala de aula. Ainda mais pela atividade desenvolvida, né? Sim, que muitas vezes essa atividade não fica só dentro da sala de aula, né? Exato. Ela Tem toda transcende. uma programação, correção de provas, né? Então, com certeza é uma ideia super cabível mesmo. A gente fala com um pouco de indignação porque a gente acompanha a rotina do professor, a gente sabe a vida do professor, como ela é no seu dia a dia. Nós estamos aqui, a gente atende professor todo dia e percebe as condições mentais que ele se encontra hoje. E o Estado não tem a menor empatia com isso, sabe? Trata o professor como uma atividade secundária. E é uma pasta importante, porque na época das eleições, a primeira tese que se levanta é a melhoria na educação, na educação, na qualidade pública. Só que na prática não é isso que a gente vê. Na prática a gente vê outra situação na escola pública. A gente visita escola, eu estou sempre no interior, estou visitando escolas. É muito triste a situação do professor. Eu acho que o poder público poderia olhar com um pouco mais de carinho, um pouquinho mais, já ia melhorar um pouco a condição do professor, né? Aliás, naquele encontro que nós tivemos com o Vinícius, né, que é o secretário executivo, ele mencionou também que, pelo entendimento dessa nova secretaria, nova, já não é tão nova, eles acreditavam que não deveria existir concurso para diretor. Os diretores deveriam ser todos designados. Que é um absurdo, né? Designados. A gente sabe que hoje, na prática, boa parte das escolas, o diretor não é concursado, o cargo dele não é diretor, ele é um professor designado. E essa é uma outra ação civil pública que o Ministério Público ingressou junto, tanto para que convoque esses 40 mil professores, quanto para que se abra um concurso específico para diretor, porque esse cargo existe. Né? Se não for extinto o cargo, tem que ser preenchido por meio de concurso. A Constituição exige. Professor, eu acho importantíssimo deixar clara uma situação. É ventilado aí nos corredores escolares que essas 40 mil vagas poderiam ser ocupadas por professores temporários. Isso não é verdade. Essas 40 mil vagas que está sendo pretendida pelo Ministério Público são de professores aprovados no último concurso público. Então eu quero reforçar aqui, não é verdade... Segundo ordem de classificação. Sim, segundo ordem de classificação. Não é verdade que essas vagas seriam para os temporários. Eu acho importante deixar claro isso, porque já tem professor nos ligando, nos procurando e perguntando se havia algum fundo de verdade nisso. Claro, né? É que tem muitos temporários que também prestaram esse último concurso público. Aí sim. Agora, automaticamente, pelo fato de ser temporário, efetivar eles, é exatamente o contrário que nós estamos falando. A regra é o concurso público. Se eles prestaram o concurso, estão na ordem de classificação dentro desses 40 mil professores, claro, eles teriam direito. Né? Eu acho que tem muito a ser feito, tem muita bandeira a ser levantada em favor do magistério, em favor do professor, das condições dos professores. Quero também aqui reforçar que na última paralisação o CPP é extremamente a favor de toda a melhoria que venha em favor do magistério, da educação. Nós apoiamos tudo e mais um pouco do que ali estava sendo reivindicado. A gente apoia a diminuição, a redução da jornada de trabalho do professor, a gente apoia mais concursos públicos, a gente apoia mais contratações, melhores condições de trabalho no espaço físico, ou seja, nas escolas, e, sobretudo, acabar com o assédio moral que o professor tem sofrido na sala de aula. Seja pelo Estado, seja por pais de alunos. Há pouco saiu uma matéria, acho que ontem, antes de ontem, de uma professora de 65 anos que foi agredida
pelo aluno e depois pelos pais. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Isso tem que acabar. O poder público tem que tomar frente disso. Eu não sei juridicamente o que a gente pode fazer para estar mais à frente desse malefício que está acontecendo na sociedade. É o fim do mundo. Eu sou da época, Márcio, desculpa te cortar, do qual o professor ele servia como era um sustentáculo para a sociedade, sabe? Tinha respeito dos pais, tinha respeito dos alunos. A gente não saía para ir ao banheiro sem antes pedir para o professor, sem antes ele autorizar, não é? Então, enfim, o que está acontecendo, esse desmonte que está acontecendo, eu responsabilizo único e exclusivamente ao Estado. Quando eu digo ao Estado, é o Estado democrático de direito, é o Brasil. É o Brasil que tem que tomar frente disso e valorizar o professor, valorizar o magistério. Sim. Não, além disso, obviamente, o CPP luta por essa liberdade de cátedra, essa autonomia que o professor tem que ter dentro de sala de aula, esse suporte, né, que ele deveria ter, essa guarida que ele deveria ter do Estado, que ele não tem, que o CPP tenta oferecer. A gente também dá esse suporte todo jurídico numa situação absurda como essa, né, sendo nosso associado, a gente dá esse suporte jurídico também para amparar, né, seja na parte criminal, na parte administrativa, né, ou até cível mesmo, né, uma eventual indenização contra o Estado, porque o Estado é o responsável, né, então a gente também oferece isso, né. Agora, só retomando um pouquinho juridicamente falando, com relação a essas duas ações do Ministério Público, nós já ingressamos, o CPP já ingressou nelas como assistente, né, então a gente está solicitando ao juiz que autorize o nosso ingresso para que a gente possa colaborar e reforçar a necessidade tanto dessa contratação desses professores quanto da abertura do concurso para diretor, né, trazendo os dados e tudo que nós sempre tivemos e sempre lutamos em juízo para que essa ação seja procedente, as duas, né? Verdade. Eu acho importante a gente destacar aqui nessa conversa que a gente tem, é um bate-papo um pouco informal, mas para levar informalidade para você mesmo, professor. Sempre para passar o recado de que a voz do professor ela tem que ecoar. A voz do professor ela tem que ser ouvida, sobretudo pela sociedade. A sociedade tem que reconhecer a importância do professor. Se a sociedade se engajar na causa do professor, tudo muda. O judiciário tem a caneta na mão. Não é? O legislativo, o executivo tem a caneta na mão. E o professor tem o quê? O professor tem a entidade e tem a voz. Por isso que a gente tem que se unir e com uma única voz e com um único compasso andar em diante, garantindo todos os seus direitos, sejam eles trabalhistas, seja o direito de concurso público, seja o direito de melhores condições de sala de aula, enfim, são os pleitos do CPP. Perfeito, é isso mesmo. E para tanto, podem contar com o CPP sempre. Sempre. Bom, eu gostaria aqui de finalizar esse vídeo agradecendo vocês, professores, pelo que faz pelo Brasil, pelo que faz pela cidade de São Paulo, e dizer que nós estamos sempre à disposição de vocês. Conte com o CPP, siga o CPP nas redes sociais e veja o trabalho que a gente tem desenvolvido, tanto no estado quanto nos municípios. Gostaríamos muito de convidá-los a conhecer o CPP, o prédio do CPP, conhecer a estrutura do CPP, eu acho isso muito importante. Peço para que siga a gente nas redes sociais e conte conosco. Quando precisar de algo, nos procure. E a gente também deixa aberto aqui a palavra a vocês. Se tiver algum tema, algum assunto específico que vocês queiram que a gente trate, nos procure. A gente vai elaborar vídeo, estudo para poder levar para vocês as curiosidades e as dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado.